E aí, Isadora, tudo bem contigo? Você tem um parafuso a menos, né? O cinema japonês já nos presenteou com diversos filmes que se tornaram um marco no cinema, seja pelo roteiro, qualidade visual ou originalidade. Nós temos grandes exemplos disso, como os clássicos Akira e Ghost in the Shell, que se tornaram referência para diversas outras obras enormes no futuro, A Viagem de Chihiro, um dos 5 filmes de anime mais lucrativos de todos os tempos e diversos outros. Eu não cometo erros, eu não sou como todos vocês. Mas no meio desses, tem um que mais me chamou a atenção, um cuja sinopse é muito interessante. Uma garota e um garoto que, em certo momento, acordam no corpo um do outro. Uma construção de romance muito original. E isso, unido a uma animação aparentemente perfeita e um diretor respeitado, resultou em um ótimo filme ou uma casca vazia. Pois bem, é exatamente isso que veremos no vídeo de hoje. Então já vai preparando alguma coisa para comer, alguma coisa para beber e vem conferir a história de Your Name, no primeiro vídeo da nossa série Animes no Topo. Você pode ter os sentimentos de uma pedra, mas mesmo assim, você vai chorar que nem um bebezinho. O filme já se inicia com uma animação bastante impressionante, mostrando que, pelo menos nesse quesito, vai estar em outro nível. Mas vamos ao que interessa. A cena corta para uma garota acordando toda atrapalhada. Essa é a nossa primeira protagonista, a Mitsuha. Ela tá meio estranha porque a primeira coisa que faz ao acordar é apertar os próprios faróis, digamos assim. Agindo como se eles tivessem crescido da noite pro dia, e é a primeira vez que ela os vê. Ela também tira o pijama, fica semi-all naked e leva um susto com o que vê no espelho. Mas eu já vou te adiantando, não é a Mitsuha de verdade, e sim alguém dentro do corpo dela. No dia seguinte, vemos a rotina da verdadeira Mitsuha. A vovó até comenta que hoje ela tá normal. Com os amigos dela também é assim, com todo mundo falando que no dia anterior ela tava muito esquisita. Esquecia qual era a sua mesa, não sabia o seu próprio nome, só que ela não se lembra de nada disso. E pra piorar, ela abre seu caderno e encontra escrito: "Eu sei o que você fez no verão passado". Não, na verdade tá escrito: "Quem é você?". Eu sei o que você fez no último Halloween. Só que ela não tem tempo pra se preocupar com isso, porque à noite ela vai fazer uma dança esquisita lá com a irmã dela, que faz parte da tradição da família. Depois disso, elas mastigam arroz e cospem no jarro. Assim, depois de anos, vira um saquê dos bons. Dizem que é assim que é feito o lendário saquê de Binks. E olha só o que temos aqui, se não é um uso de CGI bem feito. Ouviu? Mapa. Eu não falei antes, mas ela mora numa cidadezinha do interior do Japão, tipo uma cidade de Minas. Então, terminando a noite, ela mostra que já provou do saquê e começa a gritar que nem louca pro nada, que tava cansada de pão de queijo e que queria ser um garoto bonito em uma cidade grande. Pois bem, desejo concedido, porque no dia seguinte ela acorda no corpo do Taki, que mora em São Paulo, mas não é rico, é classe média. Mas classe média em São Paulo é tipo um super rico pra quem mora na roça. Brincadeira, na verdade ele mora em Tóquio. Piadinha. Ela fica totalmente perdida, não sabe a rotina, não sabe onde fica a escola, mas felizmente ela encontra os amigos e os três vão comer num restaurante. E ela fica abismada com os preços, porque com o valor das sobremesas, provavelmente daria para ela viver um mês na sua cidade. E isso é verdade, quem mora em cidade rural sabe que a diferença de custo de vida para um centro desses é enorme. Continuando, ela descobre que trabalha num restaurante e vai correndo para lá, atende os clientes toda atrapalhada, mas dá conta. A superior do Taki, a senhorita Okudera, a ajuda a cuidar de um cliente abusado, que rasga sua saia com um estilete. Que restaurante tranquilo, hein? Hoje eu vou te passar umas dicas básicas de segurança para turistar aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mitsuha, no corpo de Taki, se dispõe a ajudar porque é boa em costura. Leva a mulher para uma salinha e tem uma cena muito engraçada, porque ela pede pra mulher tirar a saia e foda-se. Ela acha fofo isso, mas só no Japão mesmo, porque se fosse eu aqui no Brasil... Ao final do dia, Mitsuha ainda acha que tá num sonho, mas aproveita para contar seu dia no diário do Taki e escrever em sua mão o seu nome. Chega outro dia e agora vamos conhecer o verdadeiro Taki. Ele acorda e vê a desgraça que aconteceu, com todo mundo perguntando coisas que ele não sabe. E uma cena me tirou uma risada, porque no dia anterior, a Mitsuha, no corpo dele, acompanhou a senhorita Okudera até a sua casa. Aí no dia seguinte, os colegas de trampo tão putaços. Pô, cara, eu pensei que a gente era amigo. Maldito homem
homem que acredita no homem. Aí depois rola várias cenas de um no corpo do outro, fazendo um monte de confusão, mas acabam conseguindo se comunicar até finalmente compreenderem que aquilo não era um sonho. Eles realmente estavam trocando de corpo. Eles organizam os conhecimentos, inclusive o de que as memórias vividas no corpo do outro se vão muito rápido, tipo num sonho, regras para não atrapalhar a vida individual de cada um, e se proporam a superar juntos essa situação estranha. Ai, não seja tão convencido. Você nem tem namorado. Você não tem namorado. Pateta! Idiota. Eu tô solteira porque eu quero. E aqui foi tipo uma introdução, uma contextualização dessa situação incomum dos personagens. Agora veremos a história principal que o filme quer nos contar. E prepara teu coração, porque é uma história muito emocionante. Vemos novamente o Taki acordando no corpo da Mitsuha, e dessa vez diz que não vai pegar nos faróis dela, por respeito. Óbvio que não, né? E aqui vai ter uma piada recorrente, porque a irmã mais nova, que acorda o pessoal da casa, sempre vai acordar a irmã e ver ela numa situação bizarra diferente. Não tem aula, então irmã, vovó e Mitsuha, com a mente do Taki, vão para o alto de uma montanha para colocar o saque de cuspe num templo que tinha lá. E o caminho até esse local é deslumbrante. São cenários lindíssimos e junto da música tocada, que também é maravilhosa, forma uma mistura que toca meu coração e sinceramente me emociona. Quase que eu chorei nessa cena. Olha que irado, meu Deus. E definitivamente esse aqui não é só mais um filme bonito, ele traz em sua beleza algo a mais, algo que sinceramente não vou conseguir expressar com palavras, é só assistindo pra entender. É uma sensação que abraça seu coração e te faz criar uma conexão forte, não apenas com esses dois personagens, mas sim com todo o universo do filme. Elas finalmente chegam no altar e meus amigos, olha se essa cena não mexe com o coração, absurdo. É o deus do templo de Miyamizu. Na crença delas, aquele saque simboliza a metade de quem o fez, e guarda essa info, que vai ser importante pro futuro. Quando elas estão descendo, começa a hora mágica. De acordo com a crença, é um momento durante o pôr do sol onde não é dia e nem noite. É um evento além do tempo, então podem acontecer algumas coisas sobrenaturais. Guarda essa info também. Okay. O Taki no corpo da Mitsuha não entende o que é isso, então a vovó percebe que a Mitsuha estava diferente de novo. E de repente Taki acorda em seu corpo verdadeiro, e sem saber por que estava chorando. Cena muito boa. Você está sonhando agora, não está? Que presa foi essa, doido? Ele não tem tempo pra raciocinar, porque tem um encontro com a Okudeira e nem sabia. Chegando lá, a mulher tá linda demais, mas ao final do dia, ela percebe que agora seu coração já pertence a outra. Chega o dia em que vai passar um cometa perto da cidade da Mitsuha e também aconteceu um festival. Então ela fica toda bonitona, corta o cabelo, veste um kimono chique e sai com seus amigos Teishi e Sayaka para verem o céu. A cena é linda, a Mitsuha fica impressionada, nós ficamos impressionados, mas simplesmente do nada, vários pedaços do cometa se soltam e a cena é cortada. Voltamos ao Taki e ele percebe que as trocas pararam de acontecer. Seu passatempo então passa a ser desenhar tudo que ele viu na cidade e depois de muito tempo ele finalmente consegue desenhar Itomori, a cidade da Mitsuha. Assim ele pode ir pessoalmente até lá conhecer ela. Ele tem um desenho e um sonho, então se prepara para a viagem. Não tem ninguém que pare, o cara tá apaixonado. E aqui temos conhecimento de um elemento que vai ser muito importante para a trama: a água. Sem ela você não vive. Não, é um fio vermelho que Taki carrega consigo em forma de pulseira. A busca não dá resultado, mas no finalzinho do dia vem um negocinho. No caso, um casal que conhecia o local, pois o marido morava lá na infância. E ele gostou tanto do desenho que se dispôs a levar o moleque pra lá. Só que temos mais uma surpresa que destrói nosso coração. A cidade estava totalmente dizimada, parecendo que o Deidara ativou o C0 lá. Lembra da última cena da Mitsuha? Era real, um meteoro dizimou a cidade inteira. Esse é um plot twist, e agora vem outro. Isso aconteceu há 3 anos, ou seja, esse tempo todo eles não estavam na mesma época. Achei bem da hora, mas tem um defeitinho, porque tinha muitas coisas que poderiam mostrar que os anos eram diferentes. O Taki não acredita nisso, e quando vai ver as anotações da Mitsuha no celular dele, elas misteriosamente somem. Eu sinceramente não entendi muito bem essa parte, mas é como se o universo estivesse corrigindo aquela anomalia. E pode perder a esperança de vez, porque para fechar com chave de angústia o baú de depressão, o Taki vê no registro de mortos o nome da Mitsuha. Teshigawa e Sayaka. Mitsuha Miyamizu. Droga.
Parece que começou a chover. Ele tenta se convencer de que tudo era um sonho. Inclusive, acaba se esquecendo do nome dela. A pulseira que ele tem foi dada de presente por alguém. E uma mulher diz que os fios representam o passar do tempo. Se emaranham e retorcem. Se desenrolam e se unem. Isso desperta uma nova esperança no coração dele. Então ele decide voltar para a cidade. Mais especificamente no templo que ficava na montanha. O senhorzinho de antes novamente o ajuda. E aqui tem uma ceninha que aquece meu coração em meio ao temporal que estava por vir no local. Antes de Tak sair, ele dá uma marmitinha e reafirma que o trabalho que ele fez no desenho é excelente. Para comer lá. O seu desenho de Tomori, ele ficou muito bom. Isso, unido a ele estar novamente ajudando sem cobrar nada, demonstra que aquele personagem tinha muito amor por aquela cidade que ele viveu durante quase toda a sua vida, e que respeita muito o garoto por representar tão bem aquele local, do mesmo jeito que ele lembrava. Enfim, uma cena muito simples, porém muito boa. Ele sobe naquela montanha de antes, e de novo é muito bonito, só que de maneira diferente. Agora é uma vibe de chuva forte e uma música desoladora e triste, apesar de ainda ser linda. Esse filme todo é lindo. Eles convergem e tomam forma. Enrolam e entrelaçam. Movido apenas pelo amor, ele chega no topo e avista o templo. Entrando lá, ele dá um gole no saquê de cuspe da Mitsuha. Que gostoso. Ele é chamado de Kushikami Kaze, ou Muzubi, um conceito shintoísta que significa a força que une todas as coisas, ou amarrar a união entre pessoas, entre eventos e até dimensões temporais. Acontece uma cena padrão de quem usa ácidos pesados frequentemente, mas é legal por mostrar a vida da Mitsuha desde o seu nascimento. E lembra que esse saque representava a metade dela? De alguma maneira, Tak consegue se conectar a ela e acordar em seu corpo no dia do cometa. Olha que foda, cara. O amor deles é tão grande que conseguiu destruir a barreira do tempo. E sim, meus amigos, agora a chance da Mitsuha sobreviver e ter um final feliz com o Tak é real. Vem mais uma cena engraçada, porque ele no corpo dela começa a chorar de emoção, mas o safado continua se pegando. E aí a irmã vê essa cena e fica perturbada. Tadinha. Que medo, que medo. Ela se prepara para o grande dia, mas antes descobrimos pela vovó que ela e a mãe da Mitsuha também tiveram esses tais sonhos muito estranhos. E isso é muito interessante, porque mostra que é algo hereditário. Seria muito interessante um outro filme, só que com um membro mais antigo da família Miyazumi. Pensa uma se passando no Japão feudal. Just do it! Geral vai de Vasco hoje, então ela se junta com Teixe e Sayaka para salvarem a galera. Amigos de verdade, pois eles acreditam na história do cometa, diferente de todo o resto, inclusive seu pai, o prefeito da cidade. Não falei antes, mas esse cara é um arrombado, que fala que sua sogra e sua esposa eram retardadas. E agora, até a Mitsuha. O Tak fica puto e quase parte pra cima dele, que fica com o cu na mão. Eu vou chamar alguém pra te levar para o hospital. Você é um idiota! Caguei nas calças. A tarde vai chegando, então o Tak pega uma bike e vai rasgando pro monte. No futuro tá a Mitsuha no corpo do Tak, vendo sua cidade dizimada. E descobrimos que um dia antes ela tinha ido pra Tóquio procurar seu amado. E é bonitinho demais, ela toda ansiosa pra quando encontrar ele e ver sua reação. Só que ela não tem sucesso nessa busca. Nossa, eu pensei que seria fácil encontrar uma pessoa específica numa cidadezinha pacata como Tóquio. Receba a inteligência. Mas ela segue seu instinto de entrar num trem aleatório. E tá lá o moleque. E aqui vem uma ceninha que mexe com o coração, porque finalmente eles estão ali juntinhos. Mas infelizmente, naquele momento da história, Tak não fazia ideia de quem era ela. É muito triste ver a Mitsuha com a voz baixinha, chamando pelo seu nome, e ele sem entender nada. Tak. Yotsuya. Tak. Oi, Tak. Mano, nem sei quem você é. Mas logo quando o trem para, Tak segue seu instinto de perguntar pelo seu nome, mesmo sem saber o porquê. Só que a multidão de NPCs os afasta. Mas dá tempo dela jogar pra ele o fio que ela usava pra amarrar o cabelo. O mesmo fio que ele usa como pulseira durante toda a história. Absolute roteiro. Voltamos ao monte, com aquela vibe que só os cenários e sons desse filme conseguem criar. Os dois estão lá em épocas diferentes. Aquele lugar é meio mágico, então eles começam a se ouvir vagamente. E que agonia! Parece que falta isso aqui para eles finalmente se encontrarem. Só que eu e você ficamos tristes, porque o tempo vai passando e esse encontro simplesmente não acontece. Os dois observam o pôr do sol e pensam ao mesmo tempo que aquela era a tal hora mágica. Katawari Duke.
Nossa, essa cena dá até arrepio. Simplesmente do nada, os dois voltam para os seus corpos e ficam finalmente um perto do outro. Essa cena é muito emocionante e absurdamente linda, principalmente por causa da reação da Mitsuha, que nem consegue processar tanta emoção, igualzinho a gente. E cara, vem uma música que faz essa cena arrepiar até a alma. Cena foda, foda, foda. Você está aqui! Tá aqui! Eu vim até aqui encontrar você. Não foi nada fácil. Você mora bem longe, Mitsuha. Eles põem a fofoca em dia e por causa da maldição do Alzheimer, eles concordam em escrever seus nomes na mão um do outro. Mas na vez da Mitsuha, a hora mágica acaba. E cara, que apunhalada no coração esse corte seco. Taki fala que nunca vai esquecer o nome dela, mas passa alguns segundos e ele já não sabe mais de absolutamente nada. Nem o porquê dele ter subido naquele lugar. Final de semana é foda. Eu não sei. Eu não sei. Mitsuha, agora em seu corpo, corre para convencer seu pai enquanto seu plano é concretizado, com Teishi explodindo o local e Saya emitindo um comunicado falando que agora fudeu de vez. Prestem muita atenção, há risco de outras explosões e incêndio. Eles são descobertos, mas felizmente muita gente foi evacuada para um local seguro. Mitsuha, passando pelos mesmos efeitos de perda de memória, acaba caindo. E aqui vem outra cena onde cai um cisco no meu olho, com ela abrindo sua mão e vendo que seu amado escreveu "Te amo". Vamos escrever na mão. Eu te amo. Vem uma musiquinha triste enquanto uma parte do cometa que todos acompanhavam se separa. A cena da câmera seguindo o meteoro é absolutamente fantástica. O som corta e o cometa destrói a cidade, junto das últimas fagulhas de memória daquele casal. Cena muito bem feita. Puta que pariu. Taki acorda tipo quando a gente trocava pro Trevor no GTA, e a história avança 5 anos. Ele sente que desde aquele dia esquisito, está sempre buscando algo, mas não sabe o que é, e isso o consome. Descobrimos que o cometa, diferente de antes, não matou todo mundo. Na verdade, a maioria das pessoas saíram ilesas, e a Mitsuha com certeza tá viva em algum lugar. Eu acho, eu espero. Ai meu Deus, será que ela tá viva? Eu estou com medo. Essa treta temporal que teve, eu considero mais um pequeno defeito no anime. Não que necessariamente não faça sentido, e sim porque eu fiquei meio confuso com algumas coisas. Mas com a boa conversa com meus amigos Gemini e GPT, eu acho que entendi totalmente. Pode ser também que eu só seja burro e demore demais pra pegar as coisas. É uma hipótese. Entendi, foi nada. Taki segue nessa depressão escutando XXX Tentacion e vendo edit do Bart Simpson triste. Ele tá num café e o diretor brinca com os nossos sentimentos, mostrando os amigos da Mitsuha lá no fundo indo embora. Nesse momento deu vontade de entrar no filme e empurrar esse cara pra eles. Mesmo sem as memórias, conversando com eles, a Mitsuha poderia entrar no assunto e eles acabarem se encontrando de novo. Mas não, eles simplesmente vão embora. Ele também vai, e no caminho passa por uma garota de guarda-chuva com um fio vermelho no cabelo que tem que ser a Mitsuha. Os dois sentem algo inexplicável, mas ninguém toma iniciativa e continua o seu caminho. Cara, o quanto esse momento me deixou triste, não tá escrito. Faltava tão pouco. É só isso, não tem mais jeito. O filme vai chegando ao seu fim e começa a tocar a música tema. Infelizmente, a ideia desse filme não é dar um final feliz. A intenção é mostrar que depois de algo tão absurdo, fantástico e emocionante, o mundo simplesmente segue em frente. Tóquio segue em frente. Ambos seguem seus caminhos. E assim, o filme acaba. Não, o que a gente viveu junto desses personagens não vai acabar assim de jeito nenhum. Vemos mais um dia comum desses personagens, e ao fundo uma música emocionante, parecendo que essas vão ser só mais algumas ceninhas extras. Taki tá no metrô, e simplesmente do nada os trens passam na frente do outro, e finalmente Taki e Mitsuha se veem novamente. Cara, o coração volta a bater nesse momento, com os dois saindo dos trens e correndo desesperados procurando um pelo outro nas ruas de Tóquio. E finalmente
eles ficam cara a cara. Para ambos, aquilo pareceu uma confusão, pois eles não lembram de nada. Eles se ignoram, então, novamente, nada vai acontecer? Não, meus amigos. Taki finalmente abre a boca e fala que tem certeza que conhece ela de algum lugar, mas não sabe como. Mitsuha também se vira e, com um sorriso no rosto e em meio a lágrimas que lavam até a alma, fala que também sentia a mesma coisa. E os dois falam o nome do filme. Meus amigos, que final foi esse? Que filme foi esse? Cara, pode rir de mim à vontade, mas eu me emocionei muito nesse final. Fazia tempo que eu não chegava nesse ponto de emoção assistindo alguma coisa. Eu adorei como o filme vai caminhando para um final mais triste, para logo em seguida nos surpreender com um final apoteótico desses. O final é a minha parte favorita, mas a experiência que eu tive como um todo foi muito positiva. Deixo meus elogios à arte e à animação desse filme, que são impecáveis e elevam o patamar de qualidade das animações japonesas nesse sentido, pois consegue dar muita vida aos locais. Em Tóquio também, mas principalmente nas áreas rurais, onde o simples movimento da vegetação se torna algo fantástico. É que é uma realidade alternativa. Gostei muito das músicas utilizadas, todas elas foram muito bem utilizadas em conjunto com a arte, uma mistura que dá uma aula de criação de atmosfera e transmissão de sentimentos sem um único diálogo. A maioria dos secundários não são muito desenvolvidos, mas tá de boa, porque a ideia central do filme não requer isso. O desenvolvimento dos personagens principais é impecável. O filme consegue definir muito bem quem são eles em pouquíssimo tempo, e a gente compra muito esse amor tão forte que é construído entre eles e que move toda a trama. Fora alguns pequenos, minúsculos, insignificáveis defeitos, que pra muita gente nem deve ser defeito, esse filme é perfeito e definitivamente ganha o selo de animes no topo aqui do canal. Essa vai ser uma série de vídeos onde eu falo sobre os melhores animes de todos os tempos, e nada melhor do que iniciar com uma pedrada dessas. It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Então, esse foi o vídeo, meus amigos. Espero que tenham gostado. Tá curtindo o canal? Então se inscreve aí para alimentar o meu ego. Tem alguma ideia pro próximo vídeo? Sei lá, a viagem de Chihiro? Então comenta para ele aparecer. Deixei aqui do lado um outro vídeo para você assistir. E até mais.